Shalom, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a Parashá dessa semana, Parashá Matot e Maaseh, Barot. E o assunto, né, que sobressai na introdução dessa Parashá Matot é a questão de votos, Neder. E o voto é tudo aquilo que a pessoa se compromete em fazer, seja verbal, seja por ação. Seja numa conversa informal, seja numa conversa formal, ou seja também fazendo uma ação repetidamente 3 vezes, também ela se comprometeu com aquilo. Por isso nossos sábios orientam sempre falar a frase Blineder antes de iniciar as ações, para que aquilo não venha a ser um voto formalizado a partir da terceira vez efetuado. Então, basicamente o voto seria a pessoa se abster de algo que ela está acostumada a fazer e ela se abstendo dessa forma, ela causa um tanto um sofrimento para ela, né? Tudo que é comum de que a pessoa está fazendo e ela deixa de fazer por um determinado período pode ser um voto para Hashem, não precisa só ser a questão do jejum, que é algo que é bem conhecido, né? A pessoa se abstém de comer ou beber, seja de 25 horas, seja de 12 horas, seja de qualquer tempo, seria um voto. Tem muito mais coisas além disso, né? Tem o voto nazireu, antigamente era feito através de se abster de muito mais coisas, né? Se abster de frutos da videira, vinho, tantas outras coisas, tocar no morto, né? Várias nuances que entravam dentro desse voto do nazireu. Mas aqui, eu quero pegar um pouco mais a fundo e abordar de um outro aspecto esse assunto de voto, que não vem, né, a ter tanto na questão da promessa em si, mas o que levaria a pessoa a fazer um voto, o que seria o voto na teoria e também na prática, né? Então, é se abster de algo que ela goste por um período, né, fazendo um esforço para atingir um objetivo, agradar a Hashem, alguma coisa assim. Então, se a pessoa tem um hábito e ela tem que interromper aquilo através do esforço, isso é muito interessante para nós olharmos isso de uma determinada forma, buscando alavancar ou melhorar a nossa vida. Por quê? Se nós criamos um hábito bom na nossa vida e, para mim, deixar de fazer aquilo tem que ser através de esforço, por que eu não crio muitos hábitos bons? É uma coisa a se pensar, é uma coisa que faz com que a gente, olhando dessa forma, seja muito mais fácil nós moldarmos a nossa vida para aquilo que a gente quer, uma vida mais correta, uma vida mais prazerosa, uma vida melhor, uma vida com melhores hábitos, né? E então, esses hábitos, né, então formalizados na vida, tornam-se então tanto difícil de ser deixado devido à questão que a pessoa vai ter um esforço para, né, deixar aquela prática, né? Seria basicamente um voto, né? Mas também tem um assunto também que está ligado a isso, que é a questão de vícios. O que seria vício? Seria basicamente um hábito que a pessoa teria, né? E esse hábito torna-se um tanto necessário que a pessoa não possa deixar. Então, a gente poderia pensar, mas as pessoas são viciadas? Todas as pessoas são viciadas, basicamente. Não existe uma pessoa que não seja viciada. Porque a nossa vida, ela gira em torno de vício. Tá, mas, Rabino, mas eu não sou viciado. Eu não consumo drogas, não consumo bebida alcoólica, isso, aquilo, né? Como que eu sou viciado? Mas não existe só vícios ruins. Um vício, algo ruim é vício, com certeza. Mas existem vícios bons. Por exemplo, tem pessoas que têm o costume e o vício de estudar. E a pessoa não consegue ficar sem. Então, é um vício, é bom? É bom. Então, a partir do momento que a gente foca e vê dessa forma, a gente consegue moldar a nossa vida da melhor maneira. Então, se muitas vezes, agora que entra também uma questão interessante, eu tenho vícios ruins, lo além, e eu quero mudar, dificilmente eu vou fazer isso de uma forma direta, ou de uma forma assim, fácil. Basicamente, quando a gente tem, por exemplo, uma questão de um vício de bebida alcoólica, a pessoa sozinha vai deixar a partir do momento que ela vai no médico e o médico diagnostica, dá um diagnóstico que ela está numa fase avançada, uma fase muito ruim de saúde, e aí, através de quem sabe, de uma frase, de uma palavra dura do médico, né, dizendo, você para ou morre. Então, a pessoa, com o susto, acaba muitas vezes deixando o vício.
Mas, de certa forma, já numa situação avançada, mas a gente pode preconizar isso. A gente pode ver uma atitude negativa que posso estar fazendo agora e já tentar mudar. Mas sem um objetivo é difícil. Porque, basicamente, os vícios se tornam muitas vezes o objetivo de vida ou o sentido de vida das pessoas. Normalmente um vício é o objetivo de vida, ou o sentido da vida daquela pessoa. Se tirar, a pessoa fica sem sentido na vida. Esse que é a questão ruim, por isso que as pessoas não deixam. Ah, mas que sentido dá a vida, dá na vida uma bebida alcoólica? Dá muita vida, muito sentido, porque muitas vezes a pessoa está na realidade dela sofrendo, passando por momentos difíceis, e a bebida alcoólica seria um refúgio para ela escapar daquela realidade que atormenta ela na sua vida. Então, dá uma sensação prazerosa, mesmo que momentânea para a pessoa. Então, por isso que a pessoa não larga aquilo, porque é aquilo que faz ela muitas vezes deixar a vida dela que tá só uma bagunça, tá desgosto e tudo mais, ser um momento prazeroso por um período. Então, todo vício, ele é um sentido da vida. Então, qual que seria a forma correta de mudar e deixar maus vícios para bons vícios? Seria criando, né, vícios positivos, né? E tem vários, pode elencar vários vícios que são bons: caminhada, exercício físico, leitura, né, alimentação correta, né, para nós erro de colocar o tefilim, o Shabat. O Shabat pode se tornar um vício muito bom. A pessoa fazendo Shabat toda semana de uma forma correta, ele vai, muitas vezes, do além não acontece conosco, mas se ele deixar de fazer aquilo, ele vai se sentir estranho, vai se sentir ruim por não estar fazendo o Shabat daquela forma, vai se sentir fora, né, do contexto, e vai ser ruim, e vai voltar e vai fazer. Então, a partir do momento que a pessoa começa a fazer vários vícios ou vários hábitos bons, aqueles vícios que a pessoa tenha que seja negativo, vai ser muito mais fácil, né, deixar de lado, vai ser muito mais fácil abandoná-lo, devido que não dá uma importância, não vai dar dando uma importância tão grande na minha vida, no sentido da minha vida. Por quê? Eu tenho outros sentidos, outros vícios, outras situações que dá também um sentido e faz com que, né, então, o meu prazer de vida esteja baseado em muito mais coisas e não numa só. Então, aquele vício na qual eu tenho que é negativo, eu posso conseguir ir abandonando ele aos poucos, né, porque eu me baseio em outras situações. Então, por isso que essa paraxá, Matot, e esse assunto em Neder, ele é muito bom e importante devido a esses aspectos. E não só ver a questão do voto como é feito. Ah, eu vou fazer um voto assim, vou me abster de tal coisa. Ok, isso é bom. Mas também, se a pessoa ver dessa forma, que para mim fazer um voto eu tenho que sofrer, então a partir do momento que eu crio um hábito bom, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que, né, fazer um esforço para deixar aquele hábito bom. Então, se nós, né, se esforçarmos um pouco e querer buscar uma vida correta e criar hábitos bons na vida, né, seja por o hábito precisa ser por um período, um momento, para que venha a, né, se efetuar e se fazer parte do ser humano, e venha a ser praticado de uma forma natural e parte dele. Se ele deixa de fazer, vai ser ruim. Então, diferente de uma dependência química, por exemplo, uma droga, onde a pessoa experimenta uma ou duas vezes, ela já é muitas vezes tomada por aquele sentimento que dá na hora, né, aquela sensação, aquele êxtase, seja quem for que dê. Mas a droga química, ela é na hora que dá efeito. Muitas vezes um hábito positivo demora, muitas vezes, um período de tempo para dar um retorno, aquele retorno saudável, o retorno na qual, ou o prazer que aquilo possa reverter. Por exemplo, uma leitura, não vai sentir muitas vezes na primeira leitura um sentimento bom, ou um retorno da leitura, não, vai ser, primeira vez, meio chato, meio, né, cansativo. Então, muitas vezes ela vai precisar de um tempo fazendo aquilo para a cabeça dela abrir um pouco, melhorar, né, saber, né, conseguir ampliar seu modo de ver as coisas, conseguir, né, avaliar as coisas de uma melhor forma. E aí, então, quando ela viu que a leitura me ajudou, eu consigo hoje pensar de formas que eu não pensava antes. Então, ela viu aquele benefício, então ela começa a gostar daquilo, aquilo começa a fazer um bem para ela, e ela começa a se sentir prejudicada se ela não fizer mais aquilo. Então, hábitos bons, né, fazem com que a gente se vicie, né? Hábitos bons fazem nós viciarmos nessa prática, e dificilmente a gente vai deixar, né? Então, por isso que é importante a gente criar isso e seguir isso na vida, e por isso que essas parashot e a Torá, ela é conhecida como Minha Shammai, pelo próprio Rambam falou, né?
no nono princípio, a Torá é minha Shammai, é dos céus. E de fato é dos céus. Se nós pegarmos isso e colocarmos em prática e pensarmos, a gente vai ver que a gente consegue moldar a nossa vida de uma forma um pouco mais fácil, né? Deixando aquilo negativo que a gente possa estar fazendo e trazendo coisas positivas, porque isso é a natureza do ser humano. Aquilo que a gente gosta de fazer, a gente vai ter dificuldade de não fazer. Então, se nós buscarmos hábito e criar coisas boas que nós quais a gente vier a gostar, a gente vai ter dificuldade de deixar aquilo com o tempo. Que nós possamos ter uma Shavuot Tov, uma boa semana e com muita Brahá e paz e Hashem.